Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daisy Winters do canal Artes da Daisy Crochê e hoje estarei ensinando para vocês esse tapete super lindo. Ele é todo trabalhado no ponto puff e no lequezinho, que dá esse efeito super bacana. Ele ficou com 70 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. Então espero que vocês gostem da aula de hoje. Confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso lindo tapete. Nós vamos dar início ao nosso tapete com 73 correntinhas, mais 3 correntes para virar o trabalho, dando um total de 76 correntinhas. Para aumentar o tapete, vamos aumentar de 8 em 8 correntinhas para que o nosso desenho dê certo. A primeira carreira, nós vamos dar a laçada na agulha e voltar na quinta correntinha contar da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vamos fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar esta carreira com um ponto alto para cada corrente de base. Então, dá a laçada, introduz na corrente, tira de 2 em 2. Dá a laçada, introduz na corrente, tira de 2 em 2. E assim nós vamos trabalhar até o final da corrente, dando um total de 73 pontos altos, já contando com as correntinhas iniciais. Então, é a correntinha inicial e mais 72 pontos, dando um total de 73 pontos na carreira. Então, vou trabalhar desta forma, com um ponto para cada correntinha, até chegar na última correntinha. Então, eu volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Trabalhei com um ponto para cada ponto de base e vai ficar desta forma. Então, a primeira carreira é de apenas pontos altos. Agora, vamos virar para o avesso. Iniciar com 3 correntinhas. Dá a laçada na agulha. Vem no próximo ponto, um ponto alto. Dá a laçada. Vem no próximo ponto de base, um ponto alto. E no quarto ponto, mais um pontinho. Então, nós vamos sempre iniciar a carreira com 4 pontos altos. São as 3 correntes iniciais e mais 3 pontos. Dá a laçada na agulha, pula 2 pontos de base. No terceiro, vamos fazer um leque. Serão 2 pontos altos, no mesmo ponto de base, 2 correntes e mais 2 pontos no mesmo ponto de base. E formou o lequezinho. Dá a laçada, pula 2 pontos de base e vem no terceiro. Aqui vamos fazer um ponto puff. Então, alonga o ponto, deixa na agulha. Dá a laçada novamente, puxa, alonga e deixa na agulha. E a terceira laçada, deixa na agulha. Agora, vamos estirar todos de uma vez e deixar os 2 últimos. Esses 2 vamos usar para fechar o ponto, desta forma. Então, fizemos um ponto puff com 3 laçadas. Dá a laçada na agulha, pula 2 pontos de base. E agora, vamos trabalhar um lequezinho. 2 pontos altos. 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Dá a laçada, pula 2 pontos de base. Aqui vamos fazer o ponto puff com as 3 laçadas. 1, 2, 3. Tirou todos e agora fecha o ponto com os 2 últimos. Nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Um leque, pula 2 pontos de base, um ponto puff. Pula 2 pontos, um leque, pula 2 pontos, um ponto puff. Repete essa sequência até chegar no final da carreira, deixando os 4 últimos pontos para finalizar a carreira com 4 pontos altos. Então, vou trabalhar desta forma, até chegar aqui no finalzinho, deixando os 4 pontos finais para fazer o ponto alto. Aqui nós vamos finalizar com um leque.
Então, vou trabalhar até chegar no último leque e volto aqui para finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a minha carreira com ponto puff e lequezinho, pulando 2 pontos de base. Vai ficar desta forma. Aqui, para finalizar a carreira, o último ponto foi um leque. Agora, nós vamos pular 2 pontos de base e fazer 4 pontos altos para finalizar a carreira. 2, 3, 4 pontos, desta forma. Agora, vamos virar para o direito novamente. Vamos dar início com 3 correntes, igual a carreira anterior, e trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base aqui do finalzinho. Então, sempre será 4 pontos. E aqui o quarto ponto. Agora, a nossa carreira será um pouquinho diferente da primeira. Onde tem o leque, nós vamos fazer o ponto puff, com as 3 laçadinhas. 2, 3. Tirou todos, deixou os 2 últimos, fecha o ponto. Dá a laçada, vem em cima do ponto puff. Aqui, nós vamos fazer o leque. 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos, formando o lequezinho. Desta forma. Então, aonde tem leque na carreira anterior, vamos fazer um ponto puff. Aonde tem um ponto puff, vamos fazer um lequezinho. Então, para cada leque de base, teremos um ponto puff. E para cada ponto puff, um lequezinho. Então, vou trabalhar desta forma, até chegar aqui no final da carreira. Esta carreira vamos finalizar com um ponto puff em cima do leque e 4 pontos altos. Então, vou finalizar essa carreira e eu volto a mostrar para vocês como que ficou e a continuação do tapete. A partir daqui, nosso tapete será apenas repetição. Então, sempre vamos iniciar com 4 pontos, inicia com 3 correntes e faz 3 pontos altos, e finalizar com 4 pontos altos. E sempre vamos trabalhar na carreira seguinte com o leque em cima do ponto puff e o ponto puff em cima do leque. Então, uma carreira vai iniciar com o lequezinho, a outra com o ponto puff. Então, sempre será essa repetição. Ponto puff em cima do leque e leque em cima do ponto puff. Na próxima carreira, leque em cima do ponto puff em cima do leque. Vamos trabalhar desta forma até atingir o tamanho desejado. Então, nós vamos repetir essa sequência até completar 55 centímetros do início do tapete. Então, vou trabalhar repetindo essas 2 carreiras até completar os 55 centímetros. E eu volto aqui para mostrar a continuação do tapete para vocês. Então, aqui eu trabalhei por 55 centímetros e vai ficar desta forma. Fica super delicado o efeito do ponto, não é mesmo? Vai ficar os pontos puffs aqui saltadinhos para cima. Eu amei esse ponto, espero que vocês também estejam gostando. Então, aqui eu trabalhei os 55 centímetros. E agora, eu vou trabalhar uma carreira de pontos altos, igual eu trabalhei aqui no início. Só que vai ser um pouquinho diferente. Então, vou explicar para vocês agora. Nós vamos dar início com as 3 correntinhas. Aqui nos 4 pontos, então, já temos a corrente inicial, vamos trabalhar mais 3 pontos. Um ponto para cada ponto de base. Feitos 4 pontos iniciais, em cima do ponto puff, vamos trabalhar um ponto alto. Em cima aqui dos 2 pontos do leque, 2 pontos altos. Reparem que o lequezinho, essa parte aqui fica um pouco mais alta, não é mesmo? Então, aqui nas 2 correntinhas, nós vamos fazer um meio ponto. Dá a laçada, introduz na correntinha. Ficou os 3 fiozinhos na agulha, puxa os 3 de uma vez só. E agora, trabalha 2 pontos em cima dos 2 pontos do leque. Então, a carreira vai ser dessa forma.
Vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base. E na correntinha do leque, um meio ponto. Então, temos duas correntinhas, mas vamos trabalhar apenas um meio ponto na correntinha, para que fique o mesmo número de pontos lá do início. Então, sempre será ponto em cima de ponto e na correntinha, um meio ponto alto. Eu vou trabalhar desta forma até o final da carreira. Então, será um ponto em cima do ponto puff, 2 pontos em cima dos 2 pontos do leque, um meio ponto na correntinha e mais 2 pontos altos em cima dos 2 pontos do leque. Então, vou trabalhar desta forma até o final da carreira e eu volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Trabalhei toda a parte de cima aqui da carreira com pontos altos e meio ponto na correntinha e vai ficar desta forma. Então, vai ficar bem retinho. Agora, eu vou mostrar para vocês o contorno aqui do tapete. Vamos lá? Agora, nós vamos trabalhar a nossa carreira de contorno da peça. Então, vamos dar início aqui no canto com uma correntinha. Então, primeiro, nós vamos descer essa lateral. Então, para cada carreira aqui na lateral, no pontinho alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Desta forma. Vem aqui na próxima carreira, no pontinho lateral, 2 pontos baixos. Nós vamos trabalhar desta forma até o final da lateral, sempre com 2 pontinhos por carreira. Então, vou trabalhar até chegar aqui no outro cantinho e eu volto para explicar como será o cantinho e a parte aqui dos pontos altos. Trabalhei toda a lateral com 2 pontos baixos para cada carreira aqui de base. Aqui no cantinho, temos os 2 pontos baixos da lateral, vamos fazer 2 correntinhas e vir em cima do pontinho aqui do cantinho, com um ponto baixo. Aqui em cima dos pontos altos, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto alto de base, desta forma. Então, será um pontinho baixo para cada ponto de base, até o final da carreira. No cantinho, nós vamos trabalhar da mesma forma. Faz um ponto baixo em cima do último ponto, 2 correntes e 2 pontos na lateral. Então, nós vamos repetir esta sequência do lado oposto do tapete. Então, na lateral, com 2 pontos baixos para cada carreira de base, em cima dos pontos altos, um ponto para cada ponto de base. E no cantinho, com um ponto em cima do último ponto, e 2 pontos na lateral, com 2 correntinhas de espaço. Então, vou repetir por toda a volta da carreira e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta, contornando com pontos baixos. Para finalizar, fiz meu ponto baixo em cima do último ponto. Aqui na lateral, como já tem os 2 pontinhos, então, eu fiz as 2 correntinhas. Vou vir em cima do ponto baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Corto o fio e aqui vamos fazer o arremate. Puxa tudo para frente, divide o fiozinho em 2, vem um pontinho ao lado, puxa o fio para trás, vai ficar um na frente e um atrás, dá 2 nozinhos, para que o trabalho não desmanche. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fio e volto a mostrar a continuação do tapete. Agora, nós vamos trabalhar com o Barroco Multicolor. Esse é o Mescla Areia. Eu vou dar início aqui no cantinho, nas 2 correntinhas. Então, aqui no cantinho, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo. Então, todos os cantinhos serão dessa forma. Um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. A lateral, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, cada ponto baixo tem 2 alcinhas, pega apenas na de trás. E trabalha um pontinho para cada ponto de base.
repete até chegar no outro cantinho. No cantinho teremos um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Então, nós vamos repetir essa sequência por toda a volta do trabalho. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. E em cada cantinho, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira com um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. E no cantinho com um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Agora, vamos finalizar a carreira com um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Vou caminhar com mais um ponto baixíssimo para dar início aqui no cantinho. Aqui vamos iniciar com uma correntinha, um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer 3 correntes, 2, 3. E mais um ponto baixo aqui no cantinho. Agora, nós vamos trabalhar com 13 pontos baixos, já contando com esse pontinho. Aqui na lateral, vamos pegar apenas na alcinha de trás. Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos, e vai ficar desta forma. Então, são 13 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. 3 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base e, novamente, trabalhar 13 pontos baixos. Sempre pegando na alcinha de trás do ponto de base. Então, nós vamos repetir essa sequência por toda a lateral. 13 pontos baixos, 3 correntes, pulando 2 pontos de base, até chegar no cantinho. O cantinho sempre terá um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. Caso ela chegue no final da lateral e não bata o número de pontos, pode pular um pontinho a mais aqui na correntinha. Então, faz 3 correntes e pula 3 pontos de base. Não tem problema, isso não vai interferir no resultado final do tapete. Então, caso falte ou sobre pontinhos, é só pular pontinhos a mais ou a menos aqui na correntinha. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira. E eu volto para finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, então eu fiz alguns ajustes, pulei uns pontinhos a mais, onde sobrou ponto. Então, sobrou 3 pontinhos, em 3 espacinhos eu pulei um pontinho a mais. 3 correntes, pulando 3 pontos de base. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Corto o fio e agora vamos fazer o arremate igual fizemos do fio Netuno. Divide o fio em 2. Vem aqui um pontinho ao lado, puxa um dos fiozinhos para trás e dá 2 nozinhos. Esse fio é só esconder por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fiozinho e eu volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Agora, nós vamos trabalhar com o fio Netuno. Eu vou iniciar aqui no cantinho. Aqui eu vou iniciar com um ponto baixo e subir 2 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar aqui nas correntinhas com pontos puffs. Dá a laçada, introduz, deixa na agulha. Dá a laçada, introduz, deixa na agulha e, novamente, deixa na agulha. Então, ponto puff com 3 laçadas, igual a base do tapete. Tirou todos, deixou os 2 últimos, fechou o ponto.
Vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar aqui na mesma correntinha e fazer mais um ponto puff com 3 laçadas. 1, 2, 3. Tirou todos, deixou os 2 últimos, fecha o ponto. 5 correntes, 3, 4, 5. E vamos fazer mais um ponto puff na correntinha, com as 3 laçadinhas. 2, 3. Tirou todos, deixou os 2 últimos, fecha o ponto. Então, em cada correntinha de espaço que temos aqui, que são 3 correntinhas, nós vamos ter 3 pontos puffs separados por 5 correntes. Vamos pular 2 pontinhos baixos de base, vindo no terceiro. Aqui vamos fazer 2 pontos baixos. Desta forma, pegando apenas na alcinha de trás do ponto de base. Agora, nós vamos dar 2 laçadas na agulha. Vamos contar 3 pontos de base. 1, 2, 3. Vamos vir aqui no terceiro, bem na direção dele. Vamos passar a agulha aqui pelo meio dele, desta forma. Puxa o fio e agora tira de 2 em 2, formando o ponto alto duplo. Vai ficar desta forma. 5 correntes de espaço. 3, 4, 5. 2 laçadas na agulha. Volta aqui no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto duplo. Tira de 2 em 2. Agora, nós vamos pular 5 pontos de base, contando aqui na parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto ponto, vamos fazer um ponto baixo, pegando apenas na alça de trás. E o próximo pontinho também. Um ponto baixo. E vai ficar desta forma. Agora, nós vamos dar a laçada na agulha, vamos vir aqui na correntinha e fazer o ponto puff, com as 3 laçadinhas na agulha. Tirou todos, deixou os 2 últimos, fecha o ponto. 5 correntes de espaço, 3, 4, 5. Dá a laçada na agulha, volta na correntinha. Novamente, um ponto puff com as 3 laçadas. Tirou todos, fechou o ponto. 5 correntes de espaço, 3, 4, 5. Dá a laçada, volta no mesmo espacinho. E aqui vamos fazer mais um ponto puff, com as 3 laçadinhas. Tirou todos, fechou o ponto. Pula 2 pontos de base. Faz os 2 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. 2 laçadas na agulha. Vamos contar 3 pontinhos na direção do terceiro. Vem no ponto baixo, pega pela frente dele. E tira de 2 em 2, formando ponto alto duplo. 5 correntes de espaço, 3, 4, 5. 2 laçadas, volta no mesmo pontinho. E aqui vamos fazer mais um ponto alto duplo. Pula 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. Vem no sexto e faz 2 pontos baixos, pegando pela alça de trás. Sobrou os 2 pontinhos que vamos pular. E vai ficando desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Para cada espaço de correntinha, 3 pontos puffs separados por 5 correntes. Entre um ponto puff e outro, vamos pular 2 pontos de base, 2 pontos baixos, um ponto alto duplo na direção do terceiro pontinho. Ele em relevo, pegando pela frente do ponto baixo Netuno de base. 5 correntes, um ponto alto duplo no mesmo ponto de base, também pegando pela frente. Pula 5 pontinhos de base, faz 2 pontos baixos, pegando pela parte de trás. Pula 2 pontos, repete os pontos puffs. Então, repete essa sequência por toda a volta da carreira. Então, vou trabalhar toda a volta dessa carreira
e volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira com 3 pontos puff separados por 5 correntes, pula 2 pontos de base, 2 pontos baixos, um ponto alto duplo em relevo pegando pela frente do ponto baixo de base, 5 correntes, pula 5 pontos de base, um ponto alto duplo, 2 pontos baixos. Agora, nós vamos finalizar aqui em cima do pontinho puff inicial com um ponto baixíssimo, desta forma. Corta o fiozinho e agora puxa tudo para frente. E vamos fazer o arremate igual das outras carreiras. Divide o fio em 2, vem aqui um ponto ao lado, puxa o fio para trás e dá 2 nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontinhos de base. Eu vou esconder o fio e volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Agora, nós vamos trabalhar com fio multicolor. E eu vou emendar aqui em cima dos 2 pontinhos baixos, logo após o cantinho com os pontos puffs. Então, vou fazer a emenda pegando apenas na alcinha de trás. Vou fazer 2 pontos baixos em cima dos 2 pontos baixos de base. Desta forma. Vamos pular o ponto em relevo e vir direto aqui na alcinha. Aqui nós vamos trabalhar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes de espaço. E mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E vai ficar desta forma. Então, em cada vezinho aqui de ponto alto duplo, vamos ter 4 pontos baixos, 2 correntes e 4 pontos baixos. Em cima dos 2 pontos baixos de espaço, 2 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás do pontinho de base. Vamos pular o ponto puff e dentro da alcinha, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes e mais 5 pontos baixos na próxima alcinha. 1, 2, 3, 4, 5. E vai ficar desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. 2 pontos baixos em cima dos 2 pontos de base, pegando apenas na alcinha de trás. Aqui nas 5 correntinhas, onde temos os pontos altos duplos. 4 pontos baixos, 2 correntes, 4 pontos baixos. 2 pontos baixos em cima dos 2 pontinhos de base, pegando apenas na alça de trás. E nos pontos puffs, nas 5 correntes, temos 5 pontos baixos, 2 correntes de espaço, 5 pontos baixos. E repete a sequência novamente. Então, nós vamos repetir por toda a volta da carreira. Então, vou trabalhar até chegar aqui no último ponto puff e eu volto para finalizar essa carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, então aqui em cada vezinho de ponto alto duplo, 4 pontos baixos, 2 correntes e mais 4 pontos baixos. Nos 2 pontinhos baixos de espaço aqui entre o ponto puff e o ponto alto duplo, 2 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base, tanto de um lado quanto do outro. Aqui nas correntinhas do ponto puff, 5 pontos baixos, 2 correntes, 5 pontos baixos. Agora, eu vou finalizar essa carreira com vocês e dar início à última carreira do acabamento. Para finalizar a carreira, eu fiz aqui os 5 pontos baixos, 2 correntes e mais 5 pontos. Vou vir aqui em cima do pontinho baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo, desta forma. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para cada ponto de base
até o primeiro pontinho aqui da parte do ponto alto duplo. E eu vou pegar apenas na alcinha de trás do ponto de base. Aqui eu vou subir 4 correntes. São 3 correntes do ponto alto inicial, uma de espaço. Da laçada, vem no próximo ponto. Aqui vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo ponto de base. Um ponto alto. Uma corrente, e vem aqui no último pontinho, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar com um ponto para cada ponto baixo de base, pegando apenas na alça de trás, e com uma correntinha de espaço. Uma corrente, 2 laçadas na agulha. Vamos vir aqui nas 2 correntes de espaço e fazer um ponto alto duplo, tirando de 2 em 2. 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vamos voltar aqui em cima do ponto alto duplo, passando pelas 2 alcinhas de cima, e fazer um ponto baixo, formando o picô. 2 laçadas na agulha, volta nas 2 correntes de espaço, e tira de 2 em 2. E agora, vamos trabalhar igual trabalhamos aqui. Uma corrente e um ponto alto para cada ponto baixo de base. Isso só na parte do nosso Vzinho de pontos altos duplos. Uma corrente, dá a laçada, introduz no ponto baixo e faz o ponto alto. E aqui o último pontinho. Então, aqui em cima do Vzinho vai ficar desta forma. Um ponto alto para cada ponto baixo de base, separados por uma corrente. Nas 2 correntinhas, teremos um ponto alto duplo, um picô de 5 correntes e fecha com ponto baixo em cima do ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo no mesmo ponto de base. E repete a sequência, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, um ponto para cada ponto baixo de base. Agora, vamos pular todos os pontos baixos, fazer 2 correntes. E vou vir aqui nas 2 correntes de espaço que estão em cima do ponto puff central. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, subir as 5 correntes, 3, 4, 5. Volta em cima do ponto baixo e faz o picô. E mais um ponto baixo aqui na mesma correntinha. Então, vai ficar desta forma. 2 correntes de espaço, pula os pontos aqui da alcinha de corrente do ponto puff, os 2 de espaço e vem no primeiro ponto aqui do Vzinho. Pega apenas na alça de trás. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Novamente, um ponto alto, uma corrente. No último pontinho, um ponto alto e uma corrente. Então, são 4 pontos separados por uma corrente. 2 laçadas na agulha, aqui nas 2 correntinhas de espaço, um ponto alto duplo, 5 correntes, 3, 4, 5. Volta em cima do ponto alto duplo com um ponto baixo, formando picô. 2 laçadas na agulha, volta no mesmo ponto de base, no caso as correntinhas, e faz mais um ponto alto duplo. E finaliza uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e o último pontinho. 2 correntes de espaço, pula os 2 pontos baixos de espaço e os 5 pontinhos aqui do ponto puff. Vem na correntinha, um ponto baixo, sobe as 5 correntes, volta em cima do ponto baixo com um ponto baixo formando picô e mais um ponto baixo. E vai ficando desta forma, super lindo, não é mesmo? Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Trabalha com um ponto para cada ponto baixo de base, com uma corrente de espaço, nas 2 correntinhas, um ponto alto duplo,
um picô de 5 correntes, um ponto alto duplo e mais 4 pontos separados por uma corrente. Pula todos os pontinhos de base e vem direto na correntinha. 2 correntes de espaço, um picô de 5 correntes, 2 correntes de espaço e repete a sequência. Então, vou trabalhar desta forma até o final da carreira e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta do tapete, então com os pontos em cima aqui da parte dos pontos altos duplos, 4 pontos altos separados por uma corrente, em cima das 2 correntinhas, um ponto alto duplo, um picô e um ponto alto duplo e mais 4 pontos separados por uma corrente. Em cima da parte dos pontos puffs, 2 correntes, um picô de 5 correntes e mais 2 correntes. Caso a correntinha aqui, as 2 correntinhas, fique repuxado o acabamento, você pode trabalhar com 3 correntes para ele ficar mais soltinho. Então, o acabamento vai ficar desta forma. Super lindo, não é mesmo? Para finalizar, eu fiz as 2 correntinhas do picô. Eu vou vir na terceira corrente inicial, deixando a correntinha de espaço, e vou fazer o ponto baixíssimo. Então, é só cortar o fio, puxar ele todo para a frente, divide o fiozinho em 2, igual fizemos com os outros arremates. Vem aqui um pontinho ao lado, puxa esse fio para trás. Então, é só dar os 2 nozinhos para que o trabalho não desmanche. Feito isso, é só esconder o fio por baixo dos pontos de base, que o nosso tapete vai estar concluído. Fica super lindo, não é mesmo? Então, eu vou esconder esse fiozinho e eu volto a mostrar pra vocês como que ficou o tapete pronto. Então, pessoal, aqui está o tapete concluído. Ficou muito lindo, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas novidades. Beijos e até a próxima!